Boa noite, sobrevivemos já a metade de uma semana, parabéns para quem conseguiu, sejam muito bem-vindos aí vocês que estão em seus lares ou no seu caminho aí, nos acompanhando pela internet, muito obrigado por estar aqui, por fazer parte do nosso culto de oração, não esquecendo que oração não é somente pedidos e agradecimentos, mas também é o louvor. Lembrando que escreva ali nos comentários os seus pedidos, os seus agradecimentos, ou se caso é mais privado, entre em contato com alguém da igreja, mande pedidos, pois oração tem poder. Nunca se esqueça disso. Vamos orar então para começar a nossa programação. Querido Pai que está nos céus, agradecidos estamos pela metade da semana que o Senhor já nos concedeu e por todo o restante da vida que tem tantas bênçãos preparadas para a gente. Esteja conosco, abençoe a programação. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. De escolher, sem temer, sem hesitar, eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
No Salmo 122, no versículo 1, acredito que todos já conheçam, você também que está em casa deve conhecer esse salmo, que diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem uma outra tradução que diz o seguinte: fiquei muito alegre quando me convidaram dizendo, vamos até a casa do Senhor. Num período como estamos vivendo de pandemia, talvez fica com bastante dificuldade algumas pessoas de experimentando esse texto de maneira vivencial. Então, você que está me assistindo, talvez esteja passando por algum momento delicado na sua vida com relação à saúde. Neste momento, então, eu te convido para junto comigo, nós orarmos a Deus. E eu peço que você, onde você está, façamos essa oração ajoelhados. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus que estás nos céus, apesar de todas as lutas que estamos enfrentando, estamos ainda passando por um período complicado de pandemia, e nós queremos te agradecer, pois se estamos aqui, tendo esse momento contigo, é porque ainda estamos bem de saúde, graças aos teus cuidados e à tua proteção. Nesta noite, fale ao nosso coração, e que nessa noite, de maneira muito especial, o Senhor venha usar a Paulinha, que vai trazer a mensagem de Ti, e que ela venha falar, imbuída pelo Teu Santo Espírito, e que assim as palavras ditas por ela possam ser ditas e inspiradas por Ti, ó Pai. Fale ao nosso coração nesta noite, pois essas bênçãos nós rogamos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E ser como desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar, era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar, estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem.
e me faz sentir tão bem. Boa noite a todos. É muito bom ter você conosco nessa noite, neste culto de quarta-feira. Convido você, aí onde você está, a fechar seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, venha estar agora conosco, que o Senhor possa abrir nosso coração e nos encher do Teu amor, dos Teus planos para cada um de nós. Que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos, com a certeza de que o Senhor em breve virá e que nós possamos levar a Tua mensagem a todas as pessoas. Venha estar agora conosco, Senhor, nos ajude ao que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a refletir comigo nesta noite sobre a história de José. Abra sua Bíblia no capítulo 37 de Gênesis, nos versículos de 1 a 11. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava, mais do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que eles e por isso tinham ódio dele, eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem o que eu vou contar para vocês. Tive um sonho. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você é o nosso rei, que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar nosso rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja deles, mas o seu pai ficou pensando no caso. Vamos abrir agora um pouquinho mais para frente, lá no versículo 18 do mesmo capítulo 37, do 18 até o 21. Eles viram José de longe e antes que chegassem perto dele, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Um pouquinho mais para frente, no versículos 26 e 28. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matar, vamos vendê-lo e aos ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata, e os ismaelitas o levaram para o Egito. Nesses capítulos que a gente leu agora, a gente pode ver que a vida de José não foi nada fácil. Ele era odiado pelos irmãos a ponto de quererem matá-lo, a ponto de vendê-lo. Imagine o quanto José não sofreu por ser odiado, quando ele virou escravo depois de ter sido vendido, passou por muitas coisas, mas em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Depois lá no Egito, como nós podemos ver no capítulo 39, do versículo de 1 a 6, que diz assim: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam ao egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa de seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José
viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha, em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Mesmo José tendo sofrido tanto, mesmo José tendo sido vendido pelos seus irmãos, ele nunca deixou de confiar em Deus. E como a gente pode ver ali no verso do capítulo 39, Deus estava com ele em todos os momentos, independente de onde ele estava. Deus esteve com José, independente da situação. José foi fiel a Deus e confiava nele em todos os momentos da sua vida. Parecia que as coisas tinham melhorado. Ele tinha sido comprado por Potifar, estava tendo um bom tratamento, Potifar confiava nele, ele cuidava de tudo na casa de Potifar, até que lá no versículo 9 do capítulo 39 a gente lê assim: Nesta casa eu mando tanto quanto ele, aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como eu poderia fazer uma coisa dessas, tão imoral contra Deus? A gente conhece a história. Ele ficou trabalhando na casa de Potifar por muito tempo e a mulher de Potifar começou a ter desejos por José. Começou a perseguir José, a se insinuar para ele. Mas mesmo assim, José foi fiel em todos os momentos. E aí ele disse que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, mas ele jamais tocaria na mulher dele porque era imoral contra Deus. E era um pecado contra um senhor dele que confiava nele em todo o momento, confiava sua casa, confiava seus bens. Como ele poderia fazer uma coisa dessas? E a gente conhece a história, ela ficou irritada, não conseguiu entender porque José não se entregava para ela, e aí ela pegou e se vingou de José, inventando uma história de que ele havia abusado dela, que ele havia tocado nela, e aí a vida de José volta ao fundo do poço mais uma vez, onde ele é preso, onde Potifar o condena, e ele é preso e vai para a prisão, e ali ele passa por muitas provações. E mesmo assim, ele continuou confiando em Deus. Ele tinha todos os motivos para duvidar de Deus, para brigar contra Deus, mas mesmo assim, ele continuou entregando a sua vida nas mãos dele. Lá no versículo 21, diz assim: Mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Deus estava com José quando ele apanhava, quando ele sofria com seus irmãos. Deus estava com José quando ele era escravo. Deus estava com José quando ele foi preso. E Deus estava com José em todos os momentos, porque José confiava em Deus. Como podemos ver nos capítulos seguintes, e a gente conhece a história de José, ele revelou o sonho do rei, e ali foi quando a sua vida começou a ganhar o rumo que Deus tinha planejado para ele. Ele revelou o sonho do rei, e o rei colocou como o governador do Egito, foi chamado de Zafenat-Paneia, e acima dele somente o rei. Onde ele começou a entender que Deus tinha um plano para a vida dele, que tudo aquilo que ele tinha passado era porque Deus estava encaminhando ele para uma vitória grandiosa. José deu a volta por cima. E eu gosto da história de José não somente porque ele deu a volta por cima, mas porque ele passou uma grande parte da sua vida lá no fundo do poço. Ele passou a maior parte da sua vida sofrendo, apanhando, sendo preso, sendo maltratado, mas injustiçado, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. Porque José tinha um propósito muito maior na vida. Independente de onde ele estivesse, independente do que acontecesse com ele, ele confiava em Deus. E esse era o propósito da vida dele, confiar em Deus acima de tudo. O ponto principal da vida de José, a gente pode ler lá em Provérbios 16:20, que diz assim: Quem examina cada questão com cuidado prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. A felicidade não depende
da gente acreditar em Deus. A felicidade não depende das coisas que a gente faz. A nossa felicidade depende de a gente confiar em Deus em todos os momentos. Não depende da situação que a gente vive. A nossa felicidade depende de quem nós colocamos no controle da nossa vida, no controle da nossa embarcação. E foi o que José fez em todos os momentos da sua vida. Ele sempre colocou Deus acima de tudo. Em nenhum momento deixou de honrar o nome de Deus. Sabemos que apenas acreditar em Jesus não é o suficiente. Para que sejamos felizes, precisamos confiar. É a única forma de conseguirmos vencer, de conseguirmos ser felizes e de conseguirmos entender que, independente da situação que a gente vive, seja no fundo do poço ou lá em cima, como José conseguiu chegar, nós precisamos confiar em Deus. José passou por momentos de angústias terríveis. Foi preso, foi vendido como escravo, foi maltratado pelos irmãos e nunca deixou de confiar em Deus. Eu não sei qual é a angústia que você tem passado na sua vida, eu não sei quais são os problemas que você tem passado na sua vida, mas eu sei que Deus tem um plano para cada um de nós. O livro Grande Conflito nos fala que nós iremos passar por angústias terríveis que nunca aconteceram, que nós iremos passar por tribulações que nunca foram vistas, muito maiores do que José passou, mas tem uma promessa de que nós seremos vencedores. Mas precisamos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. José era um ponto de luz onde ele passava. José confiava em Deus e ele levava essa confiança às pessoas. Com certeza na vida dele, ele trouxe muitas pessoas a Cristo ao elas verem a confiança que ele tinha num Deus que para elas era um Deus que não existia, um Deus que a gente não consegue ver numa terra egípcia onde as pessoas adoram ídolos. Ele conseguiu mostrar que um Deus que a gente não pode ver, mas que a gente pode sentir e confiar nele em todos os momentos, nós podemos vencer qualquer situação da nossa vida. Aqueles sonhos que ele teve lá no passado, que ele contou para os irmãos dele, que na hora ele não entendia, eram os planos que Deus tinha para a vida dele. Foram os planos que aconteceram na vida dele. Foi ele alcançar uma posição que ele nunca imaginou que ele conseguiria. José era um ponto de luz, de irmão odiado e filho bajulado, ele fez os sonhos de Deus se tornarem realidade, porque ele confiou em Deus em todos os momentos de sua vida. Ele foi honesto entre os desonestos, ele lustrou o caráter dele na lama. Lá no fundo do poço, ele tinha caráter, ele honrava a Deus. Ele conseguiu mostrar um Deus muito maior de qualquer coisa em suas ações, na sua confiança nele. E é o que Deus nos pede a cada dia. A gente só vai conseguir vencer se a gente confiar em Deus em todos os momentos. Se independente da situação que a gente estiver, seja no fundo do poço, seja em uma posição de elevada, nós precisamos confiar em Deus para que nós possamos vencer, para que nós possamos conquistar os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Pode parecer injusto. A vida de José no início foi totalmente injusta. Mesmo ele sendo bom, mesmo ele fazendo tudo que era certo, ele sofreu tanto. Ele foi odiado pelos irmãos mesmo nunca tendo feito nada para eles. Para mim, o ponto principal do sofrimento dele foi a bajulação do pai. O pai mostrava isso para os irmãos, que ele gostava mais dele do que dos irmãos, e eles odiavam José por isso, sendo que José não tinha nada a ver com isso. Mas José conseguiu mostrar que os injustos serão recompensados por Deus. Confie nele, ele tem maravilhas para a sua vida. E na Bíblia a gente pode ver que às vezes a gente pode achar injusto, mas os injustos nunca serão esquecidos por aquele que realmente importa, pelo nosso Deus, que é a única pessoa que a gente pode ter certeza que está conosco em todos os momentos, que é a única pessoa que realmente se importa comigo e com você, independente da situação que a gente estiver, independente de onde a gente estiver, Deus vai estar conosco. José sempre foi um personagem muito admirado por mim na Bíblia, mas depois de me aprofundar um pouco mais na história dele, de conhecer o quanto ele sofreu, o quanto ele foi maltratado, e mesmo assim ele confiava em Deus, ele se tornou meu personagem da Bíblia preferido. Eu espero muito conseguir chegar nessa confiança que
José teve. Eu espero muito e tenho buscado todos os dias para que nós possamos confiar em Deus da mesma forma que José confiou. Que os nossos problemas não nos afastem de Cristo, mas nos aproximem dele. Que as nossas dificuldades nos ajudem a buscar Cristo em todos os momentos, para que a gente possa ser forte e vencer como José venceu. Muitas vezes a gente se afasta de Deus nos momentos ruins. A gente acaba culpando Ele em vez de confiar nele. Muitas vezes a gente se afasta de Deus quando as coisas estão bem. A gente não precisa dele. Mas José não deixou de confiar em Deus nem quando ele estava lá em cima, porque foi Deus que colocou lá em cima. E somente Deus pode nos ajudar a vencer. Se nós conquistamos coisas na nossa vida, foi por Deus. Se nós conseguimos vencer a nossa vida, foi por Deus. Às vezes precisamos passar por situações para crescermos, para entendermos que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Às vezes a gente precisa cair, a gente precisa ir para o fundo do poço para entender que Deus tem um plano para mim e para a sua vida. E a gente só vai conseguir se erguer, a gente só vai conseguir vencer quando nós entendermos que a nossa confiança precisa estar nas mãos de Deus em todos os momentos. Que nós possamos buscar ser vitoriosos, que nós possamos buscar a nosso Deus, que nós possamos buscar as lições de José sempre, que nós possamos entender que a nossa vida precisa ter Deus no comando, para que nós possamos vencer e que nós possamos viver eternamente com Ele. Não vai existir nenhuma vitória aqui na terra que vai superar a vitória de morar com Cristo nas mansões celestiais. E nós somente iremos conseguir isso quando nós entendermos o que está escrito lá no Provérbios 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Nós seremos felizes estando no barro ou estando no ouro, somente quando nós confiarmos em Deus. Que nós possamos a cada dia entregar nossa vida a Deus, que nós possamos a cada dia entendermos que Deus tem propósitos para a nossa vida, que nós possamos a cada dia entender que as nossas lutas nos farão crescer, que as nossas lutas nos farão chegar aonde Cristo espera que nós chegamos. Que nossas lutas possam nos fortalecer e nos ajudar a cada dia a buscarmos mais a Cristo. Convido você a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nos ajude, Senhor, a confiarmos em Ti. Parece tão difícil às vezes, Deus, a gente quer fazer conforme as nossas vontades, a gente quer seguir os nossos desejos. Às vezes nós Te culpamos, Senhor, pelos problemas que nós passamos. Mas nós queremos, Senhor, viver confiando em Ti. Nós queremos aprender as lições de José e usá-las na nossa vida. Te buscarmos independente de onde estivermos. Te buscarmos se estivermos perdidos ou se estivermos vencendo. Nos ajude, Deus, a vivermos conforme a Tua vontade. Abra o nosso coração, Senhor, para a Tua mensagem a cada dia. Abra o nosso coração, Senhor, para o Teu amor. Que o Senhor possa nos encher de confiança e que não somente nós acreditemos no Senhor, mas que nós vivemos uma vida de confiança, uma vida de caminhada lado a lado contigo. Venha estar com cada um de nós, esteja com aqueles que estão assistindo, Senhor, é o que te pedimos. E que não porque merecemos, mas pelos méritos de Cristo Jesus que morreu por cada um de nós. Amém.